Ser escolhido para substituir alguém importante é uma grande honra, mas isso não significa que será fácil. Ser profeta no tempo do povo de Israel era um desafio. Envolvia às vezes ter que arriscar a vida para cumprir uma missão dada por Deus. A obra de Elias precisaria continuar e Deus indicou para ele quem deveria ser o seu sucessor. E é sobre esse personagem que a gente vai conhecer um pouco mais hoje. A vez dos profetas é o tema da lição desta semana. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LAMED, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E nesta nova temporada a gente tem um convite para você. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora. Aproveite, também deixe o seu comentário, compartilhe com os amigos e agora sim, vamos ao vídeo. Parecia que aquele seria apenas mais um dia normal na rotina de Eliseu. Graças a Deus havia voltado a chover e agora o campo precisava ser carado sem demora. O jovem nem imaginava que aconteceria algo que mudaria para sempre o curso da sua história. Nós vamos contextualizar para saber o que estava acontecendo. Quando Elias ficou desanimado, achando que havia só ele em Israel que ainda adorava o verdadeiro Deus, e quando ele tinha ali diante dele o desafio de restaurar Israel, Deus lhe disse que ele deveria procurar alguém que o substituiria. Então Elias foi em direção ao norte até que ele encontrou Eliseu. Ele estava ali arando os campos do seu pai. Mas quem era esse jovem? Quem era a família desse jovem? Veja só como é feita a descrição aqui. O pai de Eliseu era um rico fazendeiro, cuja família não tinha dobrado os joelhos a Baal. Deus era honrado em seu lar. Na tranquilidade da vida campestre, sendo ensinado por Deus e pela natureza e disciplinado pelo trabalho útil, Eliseu desenvolveu hábitos de simplicidade e de obediência a seus pais e a Deus. Essa educação o ajudou a se preparar para a importante posição que mais tarde seria chamado a ocupar. Eliseu era de uma família rica, ele não precisava estar ali arando o campo, mas os seus pais o ensinaram desde cedo a ter responsabilidade na vida. O respeito que Eliseu demonstrava para com seus pais, ele também demonstrava para com Deus. E fazia parte do caráter dele ter alegria em servir. Essa característica também o ensinou a instruir e liderar. A respeito dele é dito, possuía um temperamento manso e gentil, mas também era enérgico e firme. Assim que Elias encontrou Eliseu, o profeta colocou o seu manto sobre os ombros do rapaz. Essa atitude simbolizava um convite, mas também era uma responsabilidade. Aquele era um sinal de que Eliseu estava sendo escolhido, separado para uma missão especial. Agora, imagine você. Era muito provável que o nome de Elias fosse mencionado com muita frequência na casa de Eliseu. E agora o profeta estava ali, diante dele. O coração dele deve ter disparado. Deveria ter sido um momento muito emocionante. E veja só qual foi a reação de Eliseu. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: "Primeiro, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe. Então o seguirei." Elias respondeu: "Pode voltar, mas pense no que lhe fiz." Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. O quê? Eliseu não pensou duas vezes. Ele não jogaria fora aquela oportunidade. Ele compreendeu o significado do chamado e não hesitou em obedecer. Deixou o conforto do lar para viver uma grande aventura de fé e coragem. E sabe qual era a tarefa de Eliseu antes de ele se tornar um profeta? A Bíblia nos diz que ele derramava água para que Elias lavasse as mãos. Era um trabalho de um servo. A recompensa veio depois, com o tempo. Eles realmente formavam uma dupla muito especial. Veja só o que diz aqui. Elias e Eliseu trabalharam juntos por vários anos. Elias foi o instrumento usado por Deus para derrotar males gigantescos. Seus esforços colocaram um fim na idolatria que Acabe e a pagã Jezabel tinham introduzido na nação. Os profetas de Baal foram mortos. Israel foi finalmente despertado e muitos estavam voltando a adorar a Deus. Eliseu deveria então guiar Israel em caminhos seguros, instruindo o povo com dedicação e paciência. A convivência com Elias, o maior profeta desde Moisés, preparou Eliseu para a obra que em breve deveria assumir sozinho.
Uma das obras mais importantes feitas pelo profeta Elias foi a recuperação das escolas dos profetas que haviam sido fundadas por Samuel. Hoje se fala muito em novas gerações, mas naquela época o profeta já sabia do potencial dos jovens e tinha essa consciência. Veja qual era o papel do profeta na recuperação dessas escolas. Elias recuperou essas escolas para garantir que os jovens adquirissem uma educação que os levasse a engrandecer e honrar a lei de Deus. Procurou também deixar gravado na mente deles a importância de manterem cada aspecto de sua educação livre do orgulho e do exibicionismo. Somente assim eles poderiam ser moldados à semelhança do céu e trabalhar nos caminhos do Senhor. A convivência com Elias foi a melhor experiência que Eliseu poderia ter. Com ele, Eliseu aprendeu importantes lições para a vida e também para a missão que ele logo assumiria. Elias sabia que estava chegando a hora de partir. E aí você pode perguntar, mas partir para onde? Deus havia revelado a Elias que ele seria trasladado, ou seja, ele iria para o céu sem ter que passar pela morte. Isso também foi revelado aos alunos das escolas dos profetas e também a Eliseu. Porém, como ele não sabia exatamente quando isso ia acontecer, Eliseu não quis sair do lado do profeta. Várias vezes Elias disse para Eliseu que ele podia voltar, mas ele se recusava. Certa ocasião, depois de terem atravessado o Jordão, Elias perguntou a Eliseu o que poderia fazer por ele. Eliseu então respondeu aquilo que ele mais desejava em seu coração, a herança do primogênito, ou seja, porção dobrada do que Elias tinha de mais precioso, que era o espírito profético. Elias disse que só Deus poderia fazer isso, mas se Eliseu o visse sendo levado, Deus atenderia o seu pedido. E você conhece a história, sabe muito bem que Elias foi levado ao céu num redemoinho. E Eliseu assistiu essa cena incrível e ainda de bônus ele pegou o manto de Elias que havia ficado para trás. Não havia dúvidas que o desejo de Eliseu seria atendido. Aquele que foi fiel no pouco, agora estava pronto para tomar o seu lugar e ser fiel também no muito. A vida de Eliseu é um exemplo de que toda grande obra começa com responsabilidade nas pequenas coisas. Veja só esta lição que está aqui no livro Os Ungidos. Muitos sonham possuir talento especial para realizar uma grande obra, enquanto não reconhecem os pequenos deveres diante de si. Que essas pessoas realizem as atividades que estão em seu caminho. O fato de possuirmos talentos maravilhosos não nos capacita a prestar um serviço aceitável, mas sim o fato de cumprir os deveres diários dando o nosso melhor, ter um coração alegre e demonstrar interesse sincero pelo bem-estar dos outros. As tarefas mais comuns, realizadas com fidelidade e amor, são belas à vista de Deus. Um dos primeiros milagres realizados por Eliseu foi a purificação das águas da cidade de Jericó. Ele pediu um pouco de sal, jogou na nascente e assim as águas foram purificadas. E é claro que não foi o sal que fez aquilo, mas sim intervenção divina. Mas é muito interessante notar que Jesus usou essa ilustração do sal séculos depois para mostrar que os filhos de Deus deveriam fazer diferença no mundo. Para preservar um alimento, é necessário acrescentar sal e misturá-lo bem de forma que penetre e passe a fazer parte dele. Com as pessoas não é diferente. É por meio do contato pessoal que elas são alcançadas pelo poder salvador do Evangelho. A influência pessoal é um poder que atua com a influência de Cristo para elevar onde Cristo eleva, ensinar princípios corretos e impedir o progresso da corrupção do mundo. Essa influência deve melhorar, adocicar a vida de outros por meio de um exemplo puro, unido à fé e ao amor. Que façamos também a diferença hoje, assim como Elias e Eliseu fizeram no tempo deles. Que bom que você está aqui com a gente. Agora vamos para os abraços. A primeira base é a base Brilho Celeste, da igreja de Cambela, da cidade de Igarapé-Miri, Pará. Também para a Liana Maíra e para os adolescentes da igreja de Currais Novos, Rio Grande do Norte. Para a base Adoelapa, da igreja da Lapa, da cidade de São Paulo, São Paulo. Base Guardiões de Jaracatiá, da cidade de Goiôerê, Paraná. Para os adolescentes da igreja do Jardim Águas Lindas 2, da cidade de Águas Lindas de Goiás, em Goiás. Para a base Raiz de Davi, da igreja do Jardim Cabo Sul, da cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Para os adolescentes da igreja da Nova Parnamirim, da cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte.
Base Adolimirim, da cidade de Praia Grande, São Paulo. Para a base Jeová Jiré, da comunidade hispana armênia da cidade de São Paulo. Para a base Sar Shalom, Príncipe da Paz, da Igreja Planalto, da cidade de Alenquer, Pará. Para a base The Chosen, da cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Base Herdeiros da Promessa, da cidade de Camaquã, Rio Grande do Sul. Para o PG Team Alpha, da cidade de Ilhéus, na Bahia. E para os adolescentes da Igreja de Silves 2, da cidade de Silves, Amazonas. E é isso aí, caso você não faça parte aqui do canal, não perca a oportunidade de acompanhar essa história incrível. Então inscreva-se, participe, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe com seus amigos e eu vejo você semana que vem. Tchau, tchau!